Conversas se juntam, né? O Edinaldo reeleito, ele foi ter reportagem aqui no UOL, vai entrar na tua tela aí. Ele registrou sua chapa para a reeleição na CBF e vai ser candidato único. Ele conta com o apoio de 27 federações e 26 clubes, o que inviabiliza o registro de qualquer outra chapa para disputar com ele, já que seriam necessárias 4 federações e 4 clubes apoiarem para o registro de um concorrente. O próximo mandato começa em 26 e termina em 2030. Entre os vice-presidentes está Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, que chegou a acenar aí como um candidato de oposição, mas aí compôs e tudo mais. E o Ronaldo, como o Arnaldo falou, retirou a sua candidatura na semana passada, sua possibilidade de candidatura na semana passada. Agora, o que está me lembrando, Casão e Danilo, esse momento do Dorival me lembra um pouco o momento do Mano Menezes, que fazia um trabalho ok, parecia que estava começando a engrenar, nem é o caso do Dorival dessa vez. Um ano antes da Copa, tchau, muda a presidência da CBF e tal, chega o Filipão, e aí o resto da história a gente sabe. O fator técnico estrangeiro, Edinaldo até 2030, é pesado, vocês não acham? Até respondendo o questionamento do Arnaldo, eu não tenho a menor dúvida que no meio do ano o Ancelotti definindo a saída do Real Madrid, o Edinaldo volta a falar com ele. Assim, menor dúvida, porque por tudo que eu já conversei e trabalhei apurando nos bastidores ali da Seleção Brasileira desde a Copa de 2022, a gente trouxe ali um pouquinho depois da Copa, na cobertura do UOL, até que o Ancelotti já era o nome do Edinaldo. Muita gente duvidou na época, né? Como assim Edinaldo? E no final ficou provado que de fato ele estava atrás e queria o Edinaldo. E eu não tenho a menor dúvida, eu queria o Ancelotti, desculpa, e eu não tenho a menor dúvida que depois disso, depois dessa data FIFA aqui e com a eventual saída do Ancelotti do Real Madrid, ele volta a conversar. É uma vontade do Edinaldo de trazer um treinador estrangeiro e também por ele olhar para o mercado e não ver nenhum nome que convença o suficiente, né? E mais, nos bastidores, o Ancelotti é um nome amplamente aprovado pelos jogadores, porque vários deles já trabalharam com o Ancelotti. O Ancelotti tem um estilo paizão, tem o esquema do filho dele, que trabalha muito a parte tática, muita parte de campo, e o Ancelotti é um cara que é muito líder no sentido de união do elenco e tal. Ele chegaria abraçado pelo Vini Júnior, chegaria abraçado pelo Rodrigo, já trabalhou com outros jogadores em outros momentos da carreira dele, em outros clubes, foi campeão em todo lugar que passou. E na ausência de um líder dentro de campo, de repente uma figura dessa fora de campo pode ser a solução para a seleção brasileira, que parece perdida, parece sem rumo. E aí você vai falar, pô, mas há um ano da Copa? Sim, há um ano da Copa pode ser uma solução, porque eu acho que o Edinaldo pensa bastante nisso. E eu vou te dizer, talvez não demore tanto. Um empate contra a Colômbia, uma derrota contra a Argentina, daqui 10, 15 dias a gente já vai voltar a falar disso. A gente não está secando o Dorival não aqui, mas eu vou falar 2 outros nomes, na verdade 3, Casão. Falaram do Ancelotti, o Danilo falou não tem dúvida que se a coisa não andar agora, ele pode ser de novo sondado, vai acabar seu contrato no Real Madrid. Eu vou falar mais 3 nomes, que também... Guardiola era um dos nomes, tá meio mal lá, não sei o quê, sempre é nome, tá meio mal no City. Jorge Jesus, que sonha em dirigir a seleção. E vou falar mais um, e a torcida do Flamengo talvez não goste. Felipe Luiz. Só descarta o Jorge Jesus aí, porque com a briga dele com o Neymar, esquece. Tem isso, né? O Edinaldo não compra essa. Bom, e aí, Casão? Bom ponto do Danilo. Descarte Jorge Jesus por causa da briga com o Neymar. E os outros? Não. Felipe Luiz, que tal? Então, bom ponto do Danilo, concordo com ele, mas é um péssimo ponto para a seleção brasileira. Então a gente continua. Não, o Edinaldo para a seleção brasileira, porque o Neymar não gosta, então não pode ser o treinador da seleção brasileira. Se o Neymar gosta, não importa se os outros 22 não gostem. Vai ser treinador da seleção brasileira. Se o Neymar não gosta de psicóloga, não tem psicóloga na seleção brasileira. Se ele gosta, tem. Então essa é a seleção brasileira que nós temos desde quando o Neymar entrou. É assim. Se o Neymar gosta, tem. Se o Neymar não gosta, não tem. Enfim, um grande treinador, fez um trabalho fantástico no Flamengo, mas o Neymar não gosta, então a foto, ele está queimado
na foto. Eu acho o Felipe Luiz, cara, assim, ó, vai começar agora Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil daqui a pouco. O Flamengo vem jogando muito bem, é o melhor time do começo do ano. Eu acredito que não terá problemas inicialmente o Flamengo. Vão ter vitórias atrás de vitórias aí, bons jogos, pode até empatar ou perder alguma jogando bem. O que pesa para o Felipe Luiz é o risco dele não ter experiência, né? Um ano antes da Copa, você coloca um treinador menos experiente de uma lista, o que pode acontecer? Aí é uma coisa que a gente não sabe. Então eu acho que enfraquece um pouco o Felipe Luiz nessa questão de experiência e um ano para a Copa. Mas eu concordo com o Danilo que o Ancelotti fica forte nessa história, mais do que o Guardiola. Agora, o Ancelotti, eu acho que o Ancelotti é um treinador. Ele sempre foi capitão nos times que ele jogou. Sim. E eu estava pensando, quando a gente estava conversando, a gente estava falando de liderança de equipe, liderança de jogador, né? Personalidade de equipe, personalidade de jogador. Quantos capitães de tem nessa seleção brasileira nos clubes deles? De verdade. Não capitão por fase técnica, capitão de personalidade. Quantos tem? O Danilo foi capitão na Juventus, né? O Danilo... Foi capitão na Juventus. O Marquinhos não foi capitão no PSG, não? De quando não tem o outro, né? O Rafinha é capitão por líder técnico. O Rafinha está sendo capitão por fase técnica. Sim. Né? Você tem não razão. é porque ele tem liderança porque ele chegou agora. Fase técnica. Porque eu fiquei pensando em outras seleções brasileiras e personalidade de equipe, ganhando ou perdendo Copa. Por exemplo, em 82, perdemos a Copa para a Itália. Você tinha o Oscar, que era capitão de São Paulo. Você tinha o Cerezo, que era capitão do Atlético. Você tinha o Zico, que era capitão do Flamengo. Você tinha o Magrão, que era o capitão da seleção brasileira. Isso. No Corinthians era o Vladimir, até por tempo de casa. Mas na seleção brasileira era o Sócrates. Aquela seleção perdeu para a Itália, mas tinha personalidade de equipe. Sim. A de 2002 tinha personalidade de equipe. Certo? Quem era o capitão de 2002? A de 94, da seleção. Cafu. E em 94 tinha personalidade de equipe. Pra caramba, inclusive. Muita personalidade de equipe. E personalidade individual. Se você for comparar as seleções passadas, ganhando ou perdendo a Copa, de personalidade de equipe e personalidade individual, você vai ver que essa é uma das mais fracas. Em questão de personalidade de equipe e personalidade de time. Individual, hein? Tô falando de personalidade de time e personalidade individual. Né? Em relação ao treinador, é isso, Tironi. Eu acho que o Ancelotti é o topo da lista. Muito bem. Mas, então tá aí. Mas eu arriscaria Felipe Luiz. Você falaram assim, o Danilo, só para a gente vai fechar o assunto de seleção agora, eu vou dar a parcial da nossa enquete, mas você falou, não, o Jorge Jesus descarta porque ele não tem a briga com o Neymar e tudo mais. Se a gente fizesse uma enquete aqui, quem você prefere na seleção, Jorge Jesus ou Neymar? Eu acho que o Jorge Jesus venceria. Mas o problema aí é o que o Edinaldo sabe da liderança do Neymar no vestiário, né? Entendi. Então ele sabe que o Neymar... E aí a questão, os outros jogadores compram a briga do Neymar. Então quando o Casão fala de 1 contra 22, isso não existe, porque todo mundo lá compra a briga. O que o Neymar falar vai virar lei não só para o Edinaldo, mas vira lei também nos vestiários. E o Edinaldo, ele tem, além dessa questão de conversar com os jogadores, ele tem uma preocupação gigantesca com o que pensa a imprensa, o que pensa a torcida e as redes sociais. Se o Dorival vai mal agora, a pressão vai ficar insustentável. E daqui a pouco ele anuncia, acertei com o Ancelotti, ele vai ser elogiado por todo mundo. Todo mundo vai comemorar o acerto com o Ancelotti, como já tinha sido desde dezembro de 22, quando começaram a falar do nome do Ancelotti. Então é por isso que eu tenho essa impressão e esse feeling ali, cobrindo o bastidor de seleção e tal, que se dependendo do que acontecer nessa data FIFA, o assunto Ancelotti volta forte e o Edinaldo sai abraçado pelo povo lá na Barra da Tijuca, na sede da CBF. A nossa enquete, a pergunta é a seguinte. Oi, fala, Naldo. Uma última coisa só. Às vezes o treinador é capaz de dar essa personalidade de equipe, né? O Jorge Jesus
do jeito dele. O Ancelotti, como disse o Casão, muito. E eu vou pegar o Real Madrid, é o maior time do mundo, certo? Acho que não tem discussão disso, né? Sobre qual é o maior clube de todos os tempos. E o Ancelotti, a impressão que se tinha no Real Madrid era que sempre uma liderança técnica de um jogador específico fosse o responsável pela grandeza do Real Madrid nesses últimos tempos. Pois bem, o Cristiano Ronaldo foi capitão, era o, entre aspas, dono do time e saiu. O Benzema foi capitão, era o dono do time e saiu. O Marcelo era capitão, dono do time e saiu. O Modric era dono do time, capitão, está no banco. Casemiro. Hoje o capitão do Real Madrid é o Valverde, cara. O líder do Real Madrid é Carlo Ancelotti. Dane-se os jogadores, entre aspas, né? Ele é capaz de dar uma personalidade constante e sólida a um clube, o maior clube do mundo, pelo comando como treinador, independentemente dos jogadores. Perfeito. E essa é uma característica importante que poucos treinadores têm. Ele tem. O Real Madrid é a maior prova da independência de jogadores fundamentais que a gente vê. O time continua se reciclando, continua bom, chega um, entra outro, liderança muda, tarja muda para outro. A personalidade do time segue a mesma. Por isso que o Real Madrid não abre mão do Ancelotti. Perfeito. Porque o comando dele garante essa rotatividade de capitães, lideranças técnicas, inclusive, ao longo dos tempos, né? Então, se você não tem jogadores capazes de te dar uma personalidade de equipe, que seja pelo treinador. Talvez essa seja a ideia do Edinaldo desde lá atrás. Boa. Ó, nossa enquete aqui no UOL, no YouTube do UOL, tá assim, ó. O que vai acontecer hoje no jogo da seleção? Você acha que, olha só, o que é o futebol, né? Vitória do Brasil, 42%. Vitória da Colômbia, 31% e empate, 26%. Em outros tempos já está 90% para o Brasil e não está. Então tá aí, você pode continuar votando na nossa enquete.